Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais desta sexta-feira, retomando as nossas sextas-feiras das terapias. E eu aqui vou estar com a Fernanda do Prana, que vai ser bem bacana para quem está vivendo momentos de final de ano, não está sabendo muito bem o que está sentindo. Tem gente que leva de boa, que eu duvidava, né? Mas hoje aqui conversando com a Fer, eu já entendi que não, que podem ser alguns pensamentos diferentes de uma pessoa e outra, o que são as crenças de cada um. Então, o nosso tema de hoje é: final de ano, você vive ou sobrevive? Então, Fer, seja muito bem-vinda. Que bacana de poder retomar sextas-feiras, né? Estamos em 2022, iniciando, e para quem vai nos acompanhar ali, 2023 também. Fer, seja bem-vinda. É muito bom estar de volta aqui, né? Foi excelente ter feito o podcast da experiência humana, mas eu gosto assim, eu fico mais confortável quando é tu que apresenta, fala o patrocinador. Nesse lugar fica mais confortável. E já tem tudo a ver, né? Como se nesse lugar eu pudesse viver mais tranquila. Porque quando eu fico ali com a responsabilidade de ler o patrocinador, de ter um tempo, dá um nervoso. E eu acho que vem bem a calhar, Laura, com o tema, né? Que tu sugeriu para que a gente voltasse, retomasse a sexta das terapias falando sobre isso. Uma sensação não só de dezembro, né? Claro que agora estamos vivendo essa época, então trouxemos o dezembro junto no nome do programa, mas como os programas são atemporal, né? Lá no Prana fica rodando, essa semana passou um lá de 2020 que nós fizemos, então o assunto ele é atemporal. E essa pergunta já fica para nós iniciarmos o nosso papo, né? A gente vive ou sobrevive? E horas nós estamos sobrevivendo, e horas vivendo. O fluxo e o contrafluxo, né? Tudo que vai ficando pesado, a gente não tá num lugar de fluxo. Vamos trazer já, né? Eu gosto de pensar sobre o monitor cardíaco, né? Ele faz um pipi, né? Quem conhece aí o desenho do monitor cardíaco, se não conhece, coloca ali no Google para ver. Quando a linha fica reta, não tem vida. Né? A vida, ela traz esses altos e baixos, horas bem altos, horas bem baixos, hora mais tranquilo, né? Isso é o movimento da vida. E para muitas pessoas dessa época, né, Laura, época de dezembro, e eu te digo, é o inconsciente coletivo. Então, mesmo eu que hoje já tive épocas da minha vida onde nós tínhamos comércio. E essa época era a época do pé inchado, de se dá para dormir, se dá para parar e almoçar, senão muitas vezes na loja, né, o pessoal que conheceu aí nossas lojas, nós tínhamos livraria e loja lá em Veranópolis, não dava nem para almoçar. Às vezes passava o dia, nós não tínhamos tomado nem água, né, porque era uma época corrida do comércio. Hoje eu vivo num outro lugar, hoje eu vivo de outro jeito, mas não quer dizer que isso não interfira em mim, que não chegue até mim. Porque o Natal, ele remete a uma mente fantasiosa, né? Se a gente vai parar para pensar na figura do Papai Noel, né? A figura do coelhinho da Páscoa, da formiguinha, né? Da fada do dente. A nossa criança, então a minha criança, a tua criança, a criança de todos, quem tem criança hoje em casa, né? Então mesmo, eu não sou católica, ou eu sou católica, mas não tenho a crença do Papai Noel, da Coca-Cola, né? Que o Papai Noel vermelho, enfim. Mas trazer essa figura para a criança, alguém que traz um presente, né? Quantos pais educam, usam a ferramenta do coelhinho, a ferramenta do Papai Noel? Mas olha só, se você não se comportar, se você não for bem na escola, não arrumar o tema, não, né? Eu lembro, na minha família, nós temos uma das histórias que entregaram o bico pro Papai Noel. E aí o Papai Noel entregaria a bicicleta. Então, muitos pais usam essa ferramenta do Papai Noel, né? Para daqui a pouco conseguir que a criança tenha outro tipo de comportamento.
E isso está intrínseco em toda a humanidade. Né? A gente vai acessar a nossa criança nessa época. E aí tem o presente, Laura, tem o Papai Noel, mas tem a briga de família, o papai que bebia, a mamãe que chorava, né? Ou eu queria um presente, o papai e a mamãe não puderam dar. Né? Aquele Papai Noel que chega lá na vizinha com um saco cheio de presente, e aí uma família do lado que ele só passa e joga uma balinha. Então nós também nos questionamos internamente isso. Isso vive nas células de toda a espécie. Né? Claro, voltando a falar que estamos falando pontualmente do Papai Noel e de dezembro. Mas isso é no geral. Quando nós assistimos, né, uma reportagem e tem um lugar do planeta onde pessoas morreram. Umas pessoas vão se abalar mais, outras menos. Mas abala a espécie toda. Né? A gente olha uma criança que não ganhou um brinquedo. A gente fica feliz em dar para os nossos, né, para os que nos cabem. Mas isso aperta nosso coração. De todos. Porque algo dentro de nós gostaria que fosse possível para todos. Com certeza, pensando realmente no próximo, né? Quando a gente acaba se colocando no lugar do outro, porém, cada um tem a sua experiência e a gente precisa saber também o que eu lembro quando eu vejo, até teve um dia passando de carro que a Jona me pediu, mamãe, e esses que estão aqui, né, que estavam morando no acampamento? Eu disse, Jojo, são pessoas que moram em acampamentos, assim, porque eu tentei fazer com que ela sentisse o menos, não é que ela não tenha compaixão, é diferente. Mas ela pudesse julgar o menos possível a vida daquela pessoa. Né? Eu tentei fazer alguma coisa assim, eu não sei se, né, acredito que sim, que foi algo legal, mas isso complica, né? É um desafiador. Porque tu tá ali olhando e dizendo, meu Deus, né, a gente sente às vezes não, mas peraí, eu preciso também dizer, não, eles têm o lugar deles e tá tudo bem, tá tudo certo, por algum motivo eles precisam passar por essa experiência, né? Nós passamos as nossas de outra forma e outras pessoas de outra forma. Então, assim, é interessante. Só que chega nessa época que a gente vê famílias se reunindo, aí tu vê quem não tem família. E aí começa, é aquele momento, assim, que talvez entristece alguns e alegra a outros, né? Mas junto com todos esses sentimentos que a gente fala quando fala de família, quando fala de Natal, eu sinto... E é por isso que eu sugeri o tema. Me parece que tudo chega ali, novembro, finalzinho de novembro, dezembro. Precisa fazer tudo que não foi feito durante o ano, até em trabalhos mesmo. Parece que tudo é nesse momento, tudo precisa entregar até tal data, que aí entram os recessos, entram as férias coletivas. Até algumas empresas, o pessoal estava comentando, até pelo fato da troca do governo, vamos dar férias coletivas. Empresas grandes que nunca haviam dado férias coletivas. Então, a gente sente assim, além dessa correria normal do final de ano, que eu sinto a correria, a gente vê também, talvez, muito esse amor e ódio que envolve esse final de ano. Talvez até por causa de política e outras formas também de estar tentando exemplificar nesse final de ano. Sim. E nós temos uma crença, né? Nós, espécie, seres humanos, que termina o ano e que começa um novo. E sim, isso acontece, mas que eu deveria ter feito e não fiz. A gente começa agora, pensa assim, a nossa forma de ver o mundo externo depende do nosso padrão interno. Né? Então, o padrão interno, Fernanda, faz com que eu veja o mundo lá fora. Né? Isso aí o Freud já nos explicou quando Pedro fala de Paulo, né? Só vejo em ti aquilo que existe em mim. Então, para pensar. Nós, quando inicia um ano, inicia um mês, né? Quando a gente inicia um trabalho novo, a gente começa algo novo, né? A gente já cria aquela expectativa.
Ai, na casa nova eu não vou fazer fritura na cozinha. Ah, na casa nova eu vou agir de outro jeito. Um relacionamento novo com este companheiro, eu não quero ter a postura que eu tive com aquele. Assim acontece com o ano. Então, ano que vem eu vou fazer dieta, o ano que vem eu quero fazer um curso diferente, o ano que vem eu vou resolver o meu trabalho. Nós vamos procrastinando a resolução. É como se nós procrastinássemos a nossa felicidade. E aí vem a calhar com o nome desse programa de hoje, né? Sobreviver ou viver. Fer, enquanto tu falavas isso, e aí me vem quando falasse da procrastinação, a gente vê que muitas vezes, e eu sou uma, tá? Não vou me isentar desse... Não vou me excluir. Não vou me excluir. Olha só, existem momentos para poder fazer antes as coisas, mas a gente espera o prazo. Ah, tá, o prazo é tal, então eu vou fazer para o prazo tal, né? Então, será que isso também tem a ver com a procrastinação e tem a ver com, talvez, não, eu vou fazendo isso mais de leve porque eu sei que eu tenho prazo, mas aí quando esse prazo encurta e parece que o final de ano é prazo, né? Porque gira o ano, muda tudo, né? Doce ilusão. Doce ilusão. Mas não que não mude tudo. Muda alguma coisa. Mas não tudo. Tá? Eu venho de um sistema familiar, né? Eu tenho um comando materno. O que é um comando materno, né? Aquilo que nós temos gravado muito forte, né? Da nossa mãe falando. Do nosso pai falando, né? De uma tia falando, de uma avó falando. É como se nós tomássemos aquele comando como uma verdade absoluta. Então, eu tenho um comando muito profundo, um beijo para minha mãe. E minha mãe e meu pai têm esse comando, né? Guarda o que comer, mas não guarda o que fazer. Então, lá em casa, eu e o maridão, é um desafio. Porque o Dani, que tá aqui, meu maridão, se ele pode ir deixando estourar, tem uma frase lá que o meu amor diz assim, daí a gente vê o que acontece. Daí vamos ver. Sabe? E aí isso em mim, digo, amor, como assim? Vamos resolver, já vamos fazer. Como assim nós vamos ver o que vai dar? Né? Ai, Dani, como eu me sinto próxima. Então, o que acontece com essas crenças, né? Vamos pensar. Nem tão céu e nem tão terra. Porque dentro de mim, com este comando, tem algo que quer controlar tudo, né? Fica mais controlador. Sim. E quanto maior o controle, menor a fé. Né? Então, às vezes, eu preciso não ser protagonista. O meu padrasto que sempre me fala, um beijo pro meu padrasto. Ele me fala, Fernanda, o prego que se destaca é o primeiro que toma martelada. Te acalma, né? Nós entendermos que nós temos um funcionamento. Então, por exemplo, tu vai me dizer assim, Fer, nós vamos fazer um programa, vamos retomar, né, a Sexta das Terapias, aproveitando esse momento para mandar um beijo para todas as pessoas que disseram que tinham saudade da Feira e da Laura, né? Que bom. Que lindo, um beijo a vocês. Nós vamos retomar as Sextas das Terapias. Eu vou estar organizada já. Já é esse dia, eu vou riscar minha agenda. Alguém me chama e diz, Fernanda, vai ter uma palestra. Tá. Eu já vou estar organizada. Fernanda, dá uma aula sobre tal coisa. Eu vou deixar tudo pronto. Sim. E aí, quando chegar mais pertinho, eu já tô com aquilo feito. Porque eu tenho esse comando. Eu tenho um comando materno que muitas vezes, Laura, quando meu marido fala, quando o Dani fala, amor, realmente agora eu preciso esperar para ver o que vai acontecer. Tem horas que eu preciso dar esse tempo. Assim como todos nós vamos ter aqueles momentos que a gente precisa tomar as rédeas e dizer, não, vou fazer isso aqui. Mas sim, a organização, e isso é uma dica legal para as pessoas e como pode se pensar para começar, fica tudo mais leve na solução, sim. Isso eu fui aprendendo com o tempo e facilita bastante, né? Mas a parte que a gente pensa, eu acho que para quem é aluno ainda pensa, eu vou deixar para fazer o trabalho de aula no dia que eu sei que vai dar tudo certo, né? E eu acho que isso acaba levando para a vida, né? E isso inicia num trabalho de aula lá atrás e acaba levando, não, eu sei que vai dar tudo certo. E por vezes dá tudo certo, mas às vezes gera um corre não necessário, né? E agora tá na moda, né? Imagina assim, Laura, a nossa mente, ela é seletiva, tá?
Pessoal que tá em casa aí, vamos fazer uma brincadeira, tá? Eu vou dizer para vocês não pensarem em uma bicicleta amarela. As pessoas que estavam aqui ouvindo, até eu, me veio a imagem de uma bicicleta amarela. A nossa mente é assim. Tudo que a gente fala para ela, ela entende como verdade e ela obedece. E agora, o que tá na moda? O corre. Corre. Então corre. E agora eu tô no corre. Então eu vou afirmando isso para mim e a minha mente vai obedecendo. Já fizemos aqui em outros programas, mas vale, daqui a pouco alguém tá vendo esse pela primeira vez. Imagina o seguinte, que tu tá cortando um limão, né? Te imagina cortando um limão e apertando esse limão na tua boca. Imagina tu fazendo isso. O meu olho aqui tá trepidando. Já encheu. A boca encheu de saliva. Essa máquina aqui, ó, a máquina humana, o nosso corpo, ele é extremamente obediente aos estímulos externos. Então, quando eu tô aqui falando, o pessoal que tá em casa assistindo, tu que tá aqui do meu lado, eu que tô falando, ó, a minha boca tá cheia de saliva pra conseguir lidar com o limão. E nem é uma verdade. Então, quanto mais eu vou dando esses estímulos visuais, auditivos, mais a minha mente vai criando essa realidade. Isso passa a ser uma verdade pra mim. Tá certo. Essa é uma grande pergunta. Se nós estamos vivendo do jeito que a gente tá, Laura, cada um aí em casa sabe a forma que tá vivendo. Não tá contente? Olha bem nos meus olhos. Muda. Quando? Agora. Muda a forma de ver. Muda a forma de fazer. Lida com isso. Porque existe um tempo na Terra. Então, se eu não estou feliz com este dezembro, né? Se tu me pedisse assim, Fer, como era a livraria, como era a loja? Eu adorava, tinha uma parte minha que era realizada. Mas no momento em que eu fechei a loja, eu e a minha irmã, nós fechamos a loja, eu falei pra ela, eu não quero mais viver assim. Eu quero viver de outro jeito. Isso pra mim não é vida, eu tô sobrevivendo. Tá muito pesado isso. Se nós estamos vivendo uma circunstância, né, do final de ano agora, e aí eu tô passando o Natal de novo, trabalhando do jeito que eu tô trabalhando. Se eu tô mais uma vez fazendo uma festa de Natal com pessoas que eu não queria estar, porque eu tenho esse direito lá. As pessoas olham e falam, vocês que trabalham com as terapias são bem fofinhas. Vai achando que a gente é bem fofinha. Eu também tô encarnada. Eu dou um lugar no meu coração para as pessoas. Bom, conviver com elas é outra coisa. Eu tenho minhas limitações, Laura. Eu tenho minhas limitações. Deus nos deu um ego. Então eu também preciso lidar com esse ego da Fernanda, que é um desafio. Se muitas vezes, eu preciso me afastar fisicamente de uma pessoa para poder dar um lugar para ela no meu coração. Porque, às vezes, aquela convivência diária, né? E isso acontece muito no Natal. Aí, agora, eu tenho que... Pra mim, aqui na Terra, quando tem que, já pesou. Né? Então, eu tenho que ir lá na festa e sorrir e bater foto. Depois, segunda-feira, se eu não olhar mais na cara, tudo bem. Mas bati a foto. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas eu só queria mandar um abraço aqui, um agradecimento especial aos nossos patrocinadores antes de continuarmos, né? Então, que são bem especiais, porque esse conteúdo só chega até você pelo fato de nós estarmos tendo este apoio, esse grandioso apoio. Então, eu gostaria de agradecer ao Prana Energia Vital, que leva terapias para a tua vida todos os dias. Então, assim, busquem quem está precisando. Chama a Fer, o Prana no Instagram, no Facebook, pega o telefone, dá uma ligadinha lá pra Tia Nega, veja todas as possibilidades e quem sabe se você tá passando por essa loucurinha de final de ano, correria, daqui um pouco
Vale fazer uma terapia para deixar mais leve, né? Por que não? Então, tudo isso está a serviço. Gostaria de agradecer a Lojas Regla, descontos imperdíveis em produtos para toda a família. Condição de pagamento facilitada em 10 vezes, com primeiro pagamento para 60 dias. Então, viva novos caminhos. Um abraço, pessoal da Regla. A Casa Gamba, que faz o meu cabelo, também fez toda esse novo look aqui, esse loiro maravilhoso, né? Um agradecimento especial a Bruna, o Gil, a toda a equipe, porque eles fazem a diferença. Então, muito obrigada. Supermercados Porta, uma data tão especial como o Natal, merece ser celebrada com seus familiares, amigos, clientes e funcionários. E no Supermercados Porta você encontra diversas opções. Pedras Andretta, um toque exclusivo de elegância no celular, há 40 anos desenvolvendo obras corporativas e residenciais. São referência no ramo de rochas ornamentais com os melhores padrões em acabamento e beneficiamento. Visite nossas redes sociais, @pedrasandretta. E também um abraço a todos da Clínica Da Vinci. Agora vamos voltar com o nosso papo. Fer, vamos voltar para esse dezembro, né? Para esse nosso tema de final de ano, você vive ou sobrevive. E tu estavas fazendo algumas colocações sobre a noite de Natal, ou mesmo os dias aí de Natal. Poxa, que são momentos que eu gosto muito. Então, eu sou suspeita em dizer. Eu sei que para mim é um corre esse final de ano e por isso que eu vou tentar trabalhar isso em mim, tá? Vamos lá. Sabendo disso, partindo desse programa facilita. Então, vamos lá. Agora, chega. Para mim é sempre lindo poder ter as luzinhas de Natal, ter o pinheirinho, sempre, desde pequena. Eu lembro do meu pai desenrolando lá fora as luzinhas de Natal para casa e minha mãe dentro, fazendo os enfeites de dentro de casa com músicas natalinas na vitrola, né? Daí tinha... Então, assim, isso eu lembro até do cheiro desses dias. E eu sempre falo, quando eu sinto alguém cortando a grama, eu sinto o cheiro de Natal. Porque se aproximando, a gente sabe que é uma época que o pessoal cuida um pouquinho mais, jardinagem e tudo mais. Então, e como meu pai fala, as pitangas que elas embelezam é sempre quando chega dezembro ali, né? Final de novembro, dezembro. Então, pra mim é tudo lindo, tudo lindo. Aí eu digo, eu acrescento a esse lindo algumas coisas que fazem parte do trabalho, ok? Que são todas muito bonitas também. A questão é só os prazos, né? Que então é o que a gente fala sobre o corre. Só que aí a gente chega também, passando a festa, nós temos férias. Quando tu fala, Fer, que as pessoas se obrigam a fazer porque é bonito, porque a propaganda do supermercado tal mostrou que estar em família é lindo. Mas nem sempre todas as peças daquela família fazem bem para aquele grupo. E como a gente... Porque daí eu vejo no Natal, como tu bem colocaste, e eu vejo férias em família. Porque o pessoal, o primeiro dia é lindo, o segundo dia é lindo, o terceiro já não se fala, o quarto já não querem mais. Quando vamos embora, né? É um desafio, porque na nossa família nós temos todos os recursos que nós precisamos para nossa experiência terrena, mas também todos os traumas foram gerados ali, né? Por exemplo, se a gente parar para pensar um trauma na escola, um trauma na adolescência, ele já vem de uma predisposição à nossa casa. Já houve essa predisposição para que eu visse o mundo assim. Então é algo extremamente desafiador. Assim como vão ter pessoas que na época de Natal alguém morreu. Esse vai ser o primeiro Natal sem a mãe, sem o pai, sem um filho, né? Então, é muito relativo. E isso é lindo quando nós falamos sobre o sistêmico, né? O sistêmico, nós falamos o quê? Bom pra quem? Ruim pra quem? Né? Alegre pra quem? Tanto que a festa do dia 24, 25, né? Ela é uma festa da igreja. Algumas igrejas não comemoram o Natal essa época. Nem falam sobre isso, né? O São Nicolau. Então, é uma questão de crença. Mas é muito importante pra gente, por quê? Porque a gente vai chegando nessa época fazendo os planos do que quer ou não quer pro ano que vem. E também revisando o que fez no ano.
Né? Esse ano eu passei por cada sufoco, né? Esse ano eu fiz tal coisa, esse ano eu consegui comprar esse carro, eu consegui mudar de emprego, eu conheci tal pessoa. Então também nos traz essa reflexão. Eu gosto muito de pensar que é uma época onde a gente meio que se obriga no sentido do calendário, vai terminar e vai começar, né? E aí, poxa, será que mais um ano eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer isso no que vem de novo? Porque senão o que acontece? A gente cria uma crença, o ano novo, dorme, acorda, né? Então algumas coisas mudam, porque existe uma frequência, né? Depois quando a Kelly vem falar dos astros, dos números, né? Mas se eu continuar com o mesmo, comendo do mesmo jeito, né? Trabalhando daquela forma, sem mudar as minhas posturas, sem mudar as minhas palavras, o que vai ficar diferente se o meu mundo interno continua igual? É muito importante a gente refletir sobre isso. E antes tu falou, e aí eu me lembrei agora de retomar, sobre o dó, né? Ou a pena de alguém que tá na rua, ou de alguém que não tem família, ou alguém que vai viver o Natal de outra forma. Quando eu reflito sobre a compaixão e a pena, né? Porque quando a gente fica com pena, pensa aí quem tá assistindo. Laura, vamos pensar. Tu pensa aí, eu aqui. Quando alguém diz assim, tal fulano tem pena de ti. Pessoal de casa, sente o que acontece no corpo quando eu digo, tal pessoa tem pena de ti. É bom? Não. Traz um sentimento estranho, né? Se eu começo a me perceber... Não, se alguém tem pena de mim é porque eu não tô conseguindo levar o que eu preciso levar. Carregar o que eu não consigo carregar. É a questão assim, peraí. Não precisa ter pena de mim, né? A gente se sente inferior. Aham. Quando nós sentimos pena de alguém, é como se nós fôssemos superior a esta pessoa. Como se nós fôssemos os bons, né? E aquela pessoa, não. Ela não dá conta. Parece que eu não tô dando conta. Na realidade, a minha colocação de antes era tentar fazer com que não surgisse esse... Porque isso que é lindo, Laura. Quando eu consigo olhar pro outro e dizer assim, poxa, o pessoal que mora no acampamento, no chão batido, eles não têm banheiro ali, né? Pelo menos o banheiro que a gente imagina que é o adequado. Eles fazem as necessidades dele do jeito deles. O jeito que eles vão dormir, né? Que eles vão lavar ou não a roupa, a gente não sabe. Quando nós conseguimos acessar o sentimento de compaixão, por isso que a compaixão é uma joia de Jesus. A pena, ela baixa a nossa frequência. Quando a gente fica com dó, com pena, a gente baixa a nossa frequência. E é como se a gente dissesse para Deus, pensa que isso é uma reflexão que eu faço. Tu tá errado. Por que algumas pessoas vão viver assim? É como se eu estivesse questionando a força maior. Quando eu acesso a compaixão, eu olho para o outro, vendo que ele dá conta de coisas que eu não daria. Porque eu penso assim, eu daria conta de morar num chão batido? Eu daria conta de não ter uma residência fixa? Eu daria conta de não tomar um banho de chuveiro? Não daria. Assim como aquelas pessoas que estão lá, não dariam conta de fazer o que eu faço. E aí eu consigo olhar para as pessoas de igual para igual. Tu dá conta de coisas que eu não daria. Né? Um morador de rua, que vai buscar comida no lixo, que vai dormir num papelão. A gente vai num hotel, às vezes, e reclama do travesseiro. Que o chuveiro não é bom que nem o lado de casa. Né? Olha o lugar que é. E o morador de rua, às vezes, está vivendo aquela vida porque ele não dá conta do corre. De pagar boleto, de ter que organizar a casa. E Fer, lembrando que tem muito morador de rua que é aposentado, que é alguém que... E escolheu estar aí. Escolheu estar... Muitas vezes, Laura, nós nos colocamos num olhar de superioridade mediante os outros.
gosto sempre de falar e eu recebo muito carinho dos ouvintes da Conecta, né? De pessoas que me assistem em outras redes também. Eu gosto muito de falar que eu não tô melhor que ninguém. Eu estudo, eu busco a espiritualidade, só que isso não faz eu me afastar das pessoas. Porque por um tempo da minha vida, se tinha bebida alcoólica, eu não ia. Se tinha os animais na mesa, eu também não sentava. Então isso que eu estava buscando, era como se dentro de mim houvesse um sentimento de superioridade mediante os outros. E aí a espiritualidade perde sentido. Ela perde sentido. Porque a espiritualidade, quando eu penso nisso, é para que a gente saiba que nós todos somos iguais. E a Terra, Laura, pessoal de casa, não é um lugar da perfeição. Na Terra, Deus escreve certo por linhas tortas. Né? Nós somos perfeitamente imperfeitos. Bert Hellinger diz, perfeitos são os mortos. Tudo que está vivo muda o tempo todo. Então, quando eu consigo perceber o que me afasta das pessoas. E se afasta, não pode ser espiritualidade. Certo. Se me faz ver maior ou menor, não pode ser espiritualidade. Fer, então, entendendo um pouquinho sobre tudo muda, perfeitos são os mortos, e essa é uma frase que vocês colocam bastante aqui. Esse tudo muda, e a gente poder entender que as coisas mudam com tranquilidade, porque o que acontece? Eu te falei, né, que eu disse, eu tive uma visão diferente desse mundo agora. Pra mim, eu entendi o que a gente tá fazendo aqui. Então, se tá mudando, é porque a gente precisa trabalhar outra coisa em nós. Né? Então, o tempo todo, né? O tempo porque inteiro. Se já tivesse pronto, se fosse uma obra perfeita, já estaria em outro lugar. A Terra não é lugar da perfeição. Tá certo. Né? Então, essa é uma colocação, assim, que me fez muito bem. E tu estando falando novamente isso e frisando, porque não é só falar, é lembrar as pessoas, porque pra quem já assistiu, já ouviu a Fer falar em outros momentos, beleza, agora vamos frisar, porque isso faz sentido, né? Então vale muito. E pensando, né, voltando para o nosso papo do final de ano, você vive ou sobrevive, né? E nós estamos passando por outros momentos, Fer, que talvez agravem esse sentimento de final de ano. A parte boa é que a Fer, né, ela disse, tá, Laura, mas como é que tu tem essa ideia de que final de ano é corre, é isso, aquilo? Pra mim não é tudo isso. Eu disse, sério? O prêmio não enche? eu justamente fiz esse comentário porque eu disse, eu precisaria agora de um reiki, eu precisaria agora acalmar, respirar. Aí eu fui fazer o cabelo, fiquei um tempão lá, porque até ia descolorir. Gente, pelo amor de Deus, que termine logo. Não, mas eu tenho que respeitar o tempo do produto no cabelo. Eu tenho que respeitar tudo se eu quero que tudo fique de acordo. Laura, né? Então, a maioria das pessoas está vivendo querendo que tudo termine rápido. Tem um filme, ele não é um filme recente. Pode dar dica de filme aqui? Com certeza. O filme chama Clique. Ah, sim. Né? Onde ele não é um filme tão moderno, não, né? Não. E ele vai adiantando. Ele precisa cumprir uma tarefa. Então ele vai sair com o cachorro, ele adianta. Aí o filho precisa de ajuda pro tema, ele adianta aquele tempo. E aí quando ele vê, ele não tem mais vida. O meu marido sabe, né? Quem convive um pouco mais comigo sabe que eu gosto de fazer as coisas curtindo. Então, se tu me diz assim, Fer, nós só temos meia hora pra almoçar. Então eu não vou almoçar. Então vamos sentar aqui, vamos conversar, almoço depois. Porque eu gosto de almoçar curtindo a minha comida. Eu arrumo meu prato. Aí eu mastigo, ainda depois que eu fiz, e quem não assistiu aí o programa, Laura, tem o programa com a Aline. Sim. Do intestino, né? Aí depois que eu fiz a modulação, a Aline disse, não, nós precisamos mastigar 30 vezes. Pra dar tempo do nosso intestino, saber que nós estamos comendo e o estômago dar um aviso pro cérebro dizendo, já tô satisfeita. Porque senão a gente passa uma vida acelerando como lá naquele filme. Então, pintar o cabelo é um estresse.
tu quer ficar mais luminosa, sei lá o nome, né? Iluminada, quer curtir, vai num salão maravilhoso, um atendimento. O café deles lá, né? Um beijo pro Gil, maravilhoso, atendimento. Mas eu não consigo curtir, porque eu já tenho que sair, porque daí eu já tenho que... E aí a gente sobrevive. E aí eu crio uma rotina pra mim, né? Então sim, eu tenho os meus compromissos. Tem dias que ocorrem imprevistos e eu acabo fazendo correria? Sim. Lembra do monitor cardíaco? Então tem dias que não é possível. Mas eu gosto de curtir meu marido de manhã quando eu acordo. A gente se dá um bom dia, né? Aquele café maravilhoso da Jack que vocês nos deram de presente. Um café maravilhoso, meu marido vai lá, faz o café. Daí, enquanto eu vou tomar um banho, vamos arrumar os bichinhos em casa. Se eu preciso ficar, tá na hora. Perdeu a qualidade do meu dia. Eu não gosto de viver assim, Laura. Tem dias que é necessário. A gente acabou dormindo demais. Ou, agora, nossa, esqueci de algo. Isso pode acontecer, eu tô encarnada, né? Então, eu sou perfeitamente imperfeita. Mas eu procuro que os meus dias tenham qualidade. Eu organizo assim. Para isso, a gente precisa pegar as rédeas da vida e dizer, a partir de hoje, não é amanhã, e nem o ano que vem, e nem segunda-feira. Tem um livro que chama O Milagre da Manhã. Tá? E naquele livro tem um relato, né, de uma pessoa, que o escritor do livro, ele sofreu um acidente e quase morreu. E quando ele sobreviveu, que ele saiu da UTI, ele disse, eu não quero mais a vida que eu tinha. Eu quero viver de outro jeito. Eu quero ver o sol nascer, eu quero ir caminhar. E aí ele criou uma logística na vida, que tudo aquilo que ele ama fazer, ele faz até as 8 da manhã. Muitas pessoas me falam assim, eu adoraria ler, tu tá sempre contando de livro, tu sempre não sei o quê. Eu adoraria, mas eu não tenho tempo. Né? E o que acontece? Eu gosto, Fernanda, de cumprir as minhas tarefas até a hora que eu saio. Quando eu vou pro quarto, eu já quero ir com as tarefas feitas. Então, eu já olhei os miminhos, já olhei a água das plantas, eu já vi se eu tinha algo para fazer em casa. Quando eu entro lá no nosso quarto, que eu quero tomar meu banho, fazer as minhas coisas da minha pele, eu já quero estar assim, ó, missão cumprida. Agora eu só vou curtir essa parte para deitar na cama. Senão a gente vai pra cama, daí vai respondendo no celular, aí já esqueci de não sei o que, daí tenho que sair do quarto de novo. E eu não vou criando um bom ambiente pro meu sono. Laura, cabe a cada indivíduo, cabe a cada um de nós criar nossa rotina. Por quê? Quando a gente é criança, a gente tem a mãe pra dizer que não pode comer doce antes do almoço. Né? Aí agora as pessoas vão pro trabalho e tomam um cafezinho com açúcar a manhã inteira. Se não tem mais a mãe mandando. Né? Aí a mãe vai dizer assim... Eu só lembro que eu sou a mãe agora. Ai, Jesus. É desafio. É desafio. É desafio. Aí o que a gente precisa? A gente tá lá há muito tempo, lá sentado, e a mãe diz assim, não, vão lá fora, vão correr, vão brincar. Pelo menos era assim na minha época. Aí a gente fica no sofá e fica assim. Porque ninguém mais tá mandando nós fazer um exercício. Né? Tá na hora de dormir. Desliga a TV aí e vai pro quarto. Aí quando a gente vê, ficou mais tempo no celular. Não desligou a TV. Esse comportamento, no pensamento das constelações, nós falamos que é um pensamento de criança. O adulto, ele assume a responsabilidade sobre as suas atividades. A minha mãe não vai mais me dizer que eu tô comendo muita farinha. Tem uma brincadeira que eu gosto de falar. Nós temos que pagar um adulto para dizer pra gente aquilo que a gente tá cansada de saber, né? É verdade. Então eu vou lá, pago a Aline, um beijo, né? A Aline, já falei várias vezes pra ela aqui, um beijo lá pra ela. Eu pago a Aline pra ela me dizer que eu não posso comer Hellmann's todos os dias. Porque a minha criança comeria Hellmann's com tudo. Então eu pago ela pra ela me dizer que eu não posso. Pra ela me dizer que eu não posso comer fritura. E aí a tua criança não chega em casa e comeria. come... Só que eu tenho que assumir como uma adulta, entende? Então, como uma adulta, eu e meu marido, a gente vai no mercado e a gente não compra. Porque muitas pessoas falam assim, que se eu tenho em casa, eu como. Mas então não tem em casa. É verdade. Aprende a lidar com a tua criança. Né? E aí eu vou chegar no final do ano
e vai estar somatizado isso que eu não organizei. E como a gente sabe que tá logo aí pra terminar o ano, aí fica aquela ansiedade, Tensão. aquele peso de dizer, meu Deus, eu não fiz o que eu queria ter feito. O ano todo. O ano Por que seria agora assim? Sim. Fer, mais um minutinho aqui para agradecer os nossos patrocinadores. Então eu gostaria de mandar um abraço pro pessoal da Clínica Leonardo da Vinci aqui em Nova Prata. Inclusive, eles têm um recadinho para você. A melhor forma de prevenção para o homem é consultas regulares. Quando que deve fazer? Todo homem, a partir dos 50 anos, deve fazer consultas anuais, na qual o urologista vai fazer a investigação dos problemas da próstata, principalmente da possibilidade de se ter ou não câncer de próstata. O autoexame na questão do urologista, ele é aplicado para os pacientes mais jovens que têm a possibilidade de ter câncer de testículo, ou seja, os pacientes que estão na faixa etária entre os 25 e 40 anos têm que fazer a palpação regular do testículo e, evidentemente, que caso notar a presença de algum nódulo, alguma coisa, deve procurar o urologista. Então, continuando, Pedras Andretta, um toque exclusivo de elegância no seu lar. Aos supermercados Porta, a sua satisfação é o que importa. A Casa Gamba, responsável por esse cabelo lindo meu, e com certeza a Casa Gamba, ela está presente aqui na programação da Conecta Mais. Um abração para Bruno e para o Gil. A Regla, descontos imperdíveis, é bem bom agora, né? Lembrar que a Regla tem descontos imperdíveis em produtos para toda a família, com condições de pagamento facilitado em 10 vezes, com o primeiro pagamento para 60 dias. Viva novos caminhos! Então, realmente, para você precisando repaginar ali a família, né? Recolocar, porque a gente sabe, mãe, pai, ou mesmo, né? Quem é marido, mulher, sabe que sempre precisa de uma pecinha a mais no guarda-roupa. Então, dá uma atençãozinha e vai lá para a Regla. E a Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. E agora, voltando, né, Fer, a gente tá aqui falando sobre, lembrando do tema, né, final de ano, você vive ou sobrevive. Fer, a gente já falou várias situações e esse acúmulo, né, que acaba acontecendo. Volto e acho bem importante a gente falar sobre o amor e sobre amor e ódio. A gente passou há pouco... Luz e sombra, né? Isso aí. Então, a gente passou há pouco por eleições. Então, a gente vê um movimento que me parece é de amor e, ao mesmo tempo, é de ódio. E, claro, não dá... A gente precisa dizer que, assim, direita e esquerda a gente tem que esquecer e a gente vai falar de uma forma com que as pessoas entendam, porque não é fazendo apologia para um e ao outro, e nem dizer que é ódio de um lado e nem que é amor do outro. Eu quero só tem que as duas pessoas... coisas dos dois dos lados. dois lados, né? exatamente, porque era esse meu medo da colocação, né? E quando a gente pensa de que talvez por ser um local onde o pessoal mais tenha uma visão, a gente teve uma... Só que quem ganhou foi o pessoal... Alguém Talvez... tem que ganhar Isso e alguém aí. tem que perder. Exato, né? Então a gente tem essa... Que não é 100% na nossa região, foi 50%, 50%, né? A gente tem Mas a gente entende que tem um movimento que acontece onde pessoas não aceitam o ocorrido e pessoas julgam que o ocorrido foi o melhor, né? Então, a gente entender esse final de ano que então vem, somatiza todo final de ano normal. E eu me encontro com pessoas que dizem, agora eu parei tudo, porque venceu o fulano. Então, a gente tem um fluxo quebrado e a gente tem um fluxo intenso ao mesmo tempo. Pra gente poder entender, né? Eu vou falar algo que é muito profundo no meu coração. Toda vez em que uma
filosofia for maior que as pessoas, ela perde o sentido. Se nós ficamos falando, meu Deus, teu Deus, teu presidente, meu presidente. Lembra no início do nosso programa quando eu falei? Será que é para separar ou para unir? Se eu, Fernanda, posso preferir o A ou o B, não importa. Então vamos lá, preferi o A. Tá? A Laura, minha amiga, preferiu o B. Por alguma razão, eu acreditava que o A era melhor, partindo daquilo que eu acredito, da verdade do meu coração, e é um direito que eu tenho. Mas a Laura, naquilo que ela acredita, na verdade que ela pensa, na realidade que ela vive, o B era o melhor. Então eu tenho o meu candidato e a Laura tem o seu candidato. Quando um ganha, e para alguém ganhar, alguém precisa perder, o candidato era a tua preferência, mas agora o vencedor é o nosso líder. Se separa, tudo que separa não une. Né? Se eu acredito que eu desejo que o A ganhe, é porque eu acredito que o A vai ajudar a nação, não só a mim. Porque eu não sou maior que o todo, eu sou uma parte do todo. Então eu posso, Fernanda, torcer do fundo do meu coração para que o B seja o melhor possível para todos nós e continuar levando a minha vida, né? Mas, olha só, como nós estudamos nas constelações, tudo aquilo que vem antes tem interferência na experiência de agora, né? Como é a política do nosso país? Qual é a memória da nossa terra? Né? Nós já temos dentro de nós o roubo dos índios que foram roubados, de tudo que foi contado. Então, o pessoal que está em casa, quando ouve a palavra política, tenta sentir o teu corpo quando tu ouve essa palavra. Tu pensa, nossa, que legal, é a organização. É alguém olhando pelo povo. Pensa isso. Quando a gente ouve a palavra política, nossas células trepidam. Soa no nosso inconsciente como algo negativo e ruim. Como que nós vamos dar uma energia, seja para o A, para o B, para o amor ou por ódio, boa? Se do nosso coração, na nossa concepção interna, a gente já separa os políticos do resto do povo. Ai, que esse aí é político. Há uma separação dentro de nós. O dia em que a política mudar dentro do nosso coração, do indivíduo, nós mudamos a frequência dela no mundo. Eu falei, e falei lá, quem quiser ver, tanto no canal do YouTube, né? Tem em alguns lugares onde eu fui questionada e falei. Eu escolho o meu candidato partindo daquilo que é verdade no meu coração. Direito que eu tenho enquanto cidadã. Só que a grande diferença, Laura, é quando eu chego na frente da urna. E aí pode achar que isso é um monte... É namastê, é o meu jeito. Tá? E eu imagino atrás de mim minha mãe, minhas avós, minhas tias, todas as mulheres que vieram antes e não tiveram o direito de votar. E eu agradeço. Se tu vai votar branco, nulo, no A, no B, não importa. Faz com amor. Porque isso muda o inconsciente coletivo. Eu agradeço por eu poder ter o direito de ler, estudar, fazer curso, trabalhar e votar. E tu sabe que enquanto tu falas isso, né, é bacana entender um pouquinho direito, o jeito da Fer. Ela lida dessa forma. E ao mesmo tempo, o que nós vimos esse ano acontecer? E é por isso que talvez eu fale e eu quis entrar nesse assunto por causa disso. Porque eu digo, cara, é isso, né? Confirma, quero ver o pessoal se lascar, né? Pensando que mas as pessoas né? desejam isso. Exato. Inconscientemente, que tudo dê errado. Pra depois dizer, viu que eu tava certa? Né? Ou dizer, não, realmente, vou lá pra justamente... Eu quero ver o que os outros vão dizer quando esse aqui ganhar. Porque me parece uma situação
E a situação lá tá bem complicada, porque eu disse, gente, tá bem polarizado, então... E depois do acontecido, claro que foi acalmando um pouquinho, mas a gente sente que ainda tem uma resistência muito grande. E eu não tô dizendo que tô feliz ou triste com o que aconteceu. Eu só quero dizer que existe isso, esse movimento, e esse final de ano talvez ele esteja um pouquinho mais tenso por esse motivo. Pensa que aqui na Terra, ninguém pode dar o que não tem. Eu só posso te dar aquilo que eu tenho. Ponto. Né? Se dentro do meu coração eu posso olhar para um líder, porque olha só, o presidente, o governador, o prefeito, o líder do meu bairro, o líder do grupo, do clube, o síndico do prédio. Nós temos muitos líderes. E nós vamos olhar para esses líderes, vendo neles, no início do nosso programa, vendo neles o que existe em nós. É a nossa forma de ver o mundo. Porque eles também são seres humanos, tanto quanto nós. Todos. Está escrito na Bíblia. Uma só palavra e serei salvo. Deus nunca disse: vocês vão para o céu, os políticos não. Os que mataram filhos, não. Os que roubaram, não. Não. Nós todos somos feitos da mesma matéria orgânica. E olha um convite que eu faço. Pessoal de casa que quiser, por alguma razão, viver um pouco melhor. Tá? Melhor para quem? Melhor para mim. É a minha concepção de vida. Pega o candidato A e bota a pior característica dele. Pega o candidato B e bota a pior característica dele. Aqui tu vê, aqui tu enxerga. Escrito isso, respira profundamente e encontra isso em ti. Porque eu vou te falar uma coisa, Laura. Nós todos somos corruptos. Nós todos. Entende quando eu quero te dizer? Porque a gente tem o jeitinho brasileiro. Sim. Eu vou ligar no banco e falar pra minha gerente, que eu não quero ficar na fila, daí já deixa separadinho pra mim. Corrupção. Sim. Se a placa fala pra andar a 40 e tu passa a 60, tu tá sendo corrupto. Mas eu não fiz nada mais, né? Tu tá infringindo. Sim. Tu tá tentando sonegar um imposto. Tu tá tentando se dar melhor que o outro. Tu faz alguma coisa e tu não quer que os outros saibam. Quando a gente olha o mundo externo, essa frase é do Buda, que fala assim: encontre 1000 defeitos no outro e nada vai acontecer. Encontre um em ti e mude o mundo. Se eu percebo que tal pessoa, e claro, veio os políticos aqui, né? Mas se eu pensar na vizinha que eu não gosto, no membro da família que eu não gostaria de passar o Natal, coloca no papel o que tu vê nela. Porque isso existe em ti. Ou em excesso, ou em falta. Certo. E, pois é. Então, entendendo um pouquinho disso, talvez, eu digo... A gente fala, questionei a intolerância, né? Daqui um pouco, também eu esteja no grupo dos intolerantes, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, nós todos estamos. Sim. Porque aí a Fernanda vai ter coisas que ela não tolera. Nós somos, assim, humanos nessa experiência. E Fer, a gente poderia brincar com os bonequinhos falando de intolerância, talvez? Claro que podemos. Vamos botar eles mais pra cá, então. Falei brincar, mas a gente sabe, né, que é algo que muda. Mas a nossa criança, tu sabe por que nós, alguns consteladores, né, alguns não usam bonecos. Alguns usam pedrinhas, desenhos, né, ou objetos. Mas toda a constelação, ela é feita, quando nós abrimos a constelação, com aquilo que nos aconteceu até os 5 anos de idade. Então, quanto mais nós conseguimos deixar que a nossa criança se manifeste, a gente reconhece a criança, melhor o nosso adulto consegue lidar. Tá certo. Então, falando aqui, a gente só deu uma pausinha aqui, um cortezinho pra gente poder colocar, né, imaginar uma constelação ou que a constelação nos explique um pouquinho sobre essas questões, porque certa vez a Fer me disse, não, hoje quando eu vejo um tema, quando eu vejo uma coisa acontecendo, eu constelo tudo.
Tudo. Eu saio constelando Papai Noel, porque ele tá olhando pra frente, né? Na brincadeira, né? Mas, assim, existem formas de constelar. Por exemplo, se tem alguma coisa que te incomoda em casa, né? Por exemplo, eu tenho minhas questões. Quem tá em casa nos assistindo tem as deles. E daqui um pouco tem uma coisa que eu não imagino que seria possível. E aí, daqui um pouco assim, tu deixa mais leve algo que tá pesado aí dentro, que deveria liberar pra deixar o fluxo fluir, né? Então, Fer, a gente tava falando tanto no lado da intolerância, né? Então, a gente tem intolerância aqui, a gente comenta a política. Então, porque dá aquela abrangência e final de ano, além de tudo, vem com isso junto. Nós temos a intolerância dentro da família. Porque, por exemplo, assim, vou dar um exemplo. A neta não gosta do avô. Então, eu não tolero passar com ele por tal motivo, porque fazia isso pra minha mãe, por exemplo. Então, olha pra cá, essa neta, esse é o exemplo. Essa neta não gosta da mãe, do pai e da mamãe. Isso. Por exemplo, Nós falamos na constelação que esta filha, então, tomaria as dores da mãe. Então, é como se essa neta não gostasse do papai e da mamãe. E não propriamente do seu avô. Então, ela vem aqui e ela se posiciona entre a mãe e o avô. E ela não deixa com que eles se resolvam. Muitas vezes, isso aqui pode acontecer inúmeras coisas, né? Mas é como se ela olhasse, a filha olhasse para a mãe e dissesse assim: mãe, deixa que eu carrego a sua tristeza em relação ao vovô, né? Assim você pode ser feliz, assim você pode me olhar. Porque muitas vezes essa mãe, ela não está disponível para a filha, porque ela carrega uma dor muito grande com seu próprio pai. Então, ela não olha para a filha, ela olha para a dor que há entre ela e o pai. E os filhos caminham para onde os pais olham. Os filhos, eles tentam incluir aquilo que os pais excluem. Né? E aí, essa filha vai querer caminhar aqui e muitas vezes querer começar a educar a mãe como um pai. Tentar dar para a mãe aquilo que o vô não pode dar. E aí, esse é um processo de sobrevivência. Porque ao invés de viver a vida dela, se sentir livre para as experiências, ela vem aqui tentar salvar a mãe. Pois é, então a gente vê que existe que às vezes um sentimento que tá aí rondando pode ser percebido por uma pessoa que pode aos pouquinhos ser resolvido, né? Então começa. E é um movimento bacana porque tu começa por uma pessoa da família e daqui um pouco tu consegue envolver uma família que talvez não se dá bem, não tem o costume de se juntar, ou, né, se une só porque é Natal, então só pelo nome. Porque, por exemplo, aqui eu dei um exemplo e posso dar tantos outros, né? Alguém não gostar do cunhado e alguém não se dar bem com... E o que acontece quando as gerações anteriores, né, passam do plano, né? Morrem, desencarnam. A família já se sente livre para ir fazer o seu Natal como quer. Né? Depois que a nona falece, não se torna mais obrigação ter que ir. Né? E aí se sente livre para viver do seu jeito. Fera, olha, essa é a maior verdade. A nona, né? E realmente, né? Eles se sentem livres. E sem contar que eram famílias ainda maiores, né? Isso. E que digo, talvez se davam tão bem e com famílias menores as pessoas conseguem. Isso, e se davam tristes, do jeito deles, né? Sim. Por exemplo, claro. Agora, o que a pandemia veio trazer? Né? Porque a gente tá cheio de lá fora, lá fora, lá fora, lá fora. Sim. Né? O que a pandemia disse para nós? Fica em casa e organiza os teus. Fica em casa e organiza teu casamento. Fica em casa e olha pros teus filhos. E quem não organizou? O ano que vem... Imagina que o universo, ele vai fazendo tudo funcionar numa sincronia perfeita. Então, tudo o que acontece, seja o que for, existe uma força maior. Por isso também, respondendo um pouco a pergunta anterior, eu, Fernanda, eu busco a espiritualidade e eu tenho uma fé
Eu tenho uma fé muito grande. Então, se uma pessoa é eleita, ou se outra não é, se tem uma pandemia, existe uma força maior que rege isso. Para mim, santo, 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 santo é o Senhor Deus do universo. Não tem uma folha que caia, que não esteja numa sincronia do universo. Então, às vezes, nossa, aconteceu isso, aí a minha parte humana contrai, né? Eu tô encarnada. Claro. Depois bom, se aconteceu isso, existe algo maior, né? Existe alguém, uma energia no controle, né? Que está fazendo com que isso flua por alguma razão. Né? Como tem uma energia dentro de mim, que vou tomar um gole d'água e o meu corpo sabe o que fazer com a água. Teve uma vez, Fer, que tu comentasse aqui no programa sobre que Deus realmente, ele sentiu que precisava, que na realidade estava... Ai, como é que eu posso explicar? Eu vou te dizer como poderia explicar isso. Por exemplo, quando a gente pensa que Jesus de Nazaré, né, que depois da morte virou o Cristo, quando ele vem para a Terra, já existiam pessoas que não iam acreditar. Se Deus é o Pai de todos, quem criou as pessoas que jogaram as pedras? Esse é o meu jeito. Vocês já que me acompanham sabem que eu sou questionadora. Né? Eu gosto de questionar tudo. Eles também eram filhos de Deus. Quem recebia, né, o São Miguel, a Maria, que sabia que ia receber o fruto, enfim. Eles sabiam que o destino dele seria desafiador. Porque já foi avisado isso. Se Deus coloca esses desafios para nós, e pode ser, Laura, que eu esteja falando uma bobagem muito grande, mas isso meu coração acredita como verdade. Eu compartilho aqui uma verdade minha. E que se amanhã não for, você é a primeira a vir aqui dizer, Laura, preciso ir lá dizer diferente do que eu falei, tá? Tudo está a serviço de uma força maior. Nós não somos humanos. Nós estamos humanos. A gente não leva nada da Terra. A gente chega na Terra e leva 9 meses para ganhar esse corpo. Nosso grande e maior bem material é nosso corpo. Só que quando a gente vai embora da Terra, Laura, adivinha? O corpo fica. Nós não levamos nada daqui. Se A ganhou, se B ganhou, vai ter uma interferência na vida de todos. Sim. De toda a espécie. Mas eu só vou levar daqui o que o meu espírito pôde evoluir através da matéria. E a consciência que eu pude expandir. No meu próprio ser e naqueles com quais eu convivi. É só o que a gente leva daqui. A evolução do espírito e a consciência da espécie. Né? E nós passamos uma vida inteira aqui sofrendo por coisas que não trouxemos e que não vamos levar. Olha aí. Muito bem, Fer. Eu queria te agradecer porque a gente falou um pouquinho sobre viver e sobreviver, né? Esse final de ano a gente falou um pouquinho sobre intolerância, que também é um momento que tá pairando aí. Então, bacana a gente poder comentar e a gente vê também, porque festas de final de ano também traz muito a intolerância e o que a gente pode brincar aqui em família, entender um pouquinho os processos e saber que para quem tá em casa e daqui um pouco tá numa situação que não se sente confortável e diz, poxa, de novo, vou ter que ir lá, e daqui um pouco alguma coisa que só precisa mudar em mim. A outra pessoa, ela tem que mudar ela. E se tu muda em ti, daqui um pouco fica leve pra ti, pronto. Resolve a tua questão, respira e vai, né? Tem 2 frases que nos ajudam muito. Vale a pena testar aí no final do ano. E olha só, depois compartilha. Nossa, eu fiz, funcionou. Nossa, eu fiz, não deu certo. Compartilha aí, aqui tanto na Conecta, como nas redes sociais. Olha só. Todas as pessoas da família têm o mesmo direito de pertencer àquela família. Sejam as chatas, as queridas, como foi no outro programa, né? Os magros, os baixos, os altos, todos têm o mesmo direito a pertencer àquela família. Quando há algum familiar teu que tem alguma atitude que né? Respira profundamente, olha para aquele familiar e aí tu pode responder de forma mental ou tu pode fazer esse exercício em casa e falar em voz alta. Tu dá conta de uma parte do sistema que eu não daria. Porque eles vieram dos mesmos antepassados.
eles são feitos da mesma matéria, tanto do antepassado como experiência humana, humanos, quanto do sistema familiar. Então eu olho para aquele primo, para aquela prima, para a tia, para o cunhado, e diz, nossa, tu dá conta de coisas que eu não daria. E para quem percebe a intolerância, tem uma palavra mágica. Quando eu percebo a intolerância, respira fundo e diz, sim, isso existe. Sim, isso faz parte. Muito Fica bem. a dica aí. É isso aí. Muito obrigada, Fer. Obrigada, Laura. Né, mais Sempre uma bom vez. estar aqui. Está, né, mais uma vez, na realidade, agora ela está retornando, né? Então, agradecendo a Fer. Agradeço aos nossos patrocinadores, a Clínica da Vinci, a Pedras Andretta, ao Supermercados Porta, ao Prana Energia Vital, a Lojas Regla, Casa Gamba e... Agora, e a você que está em casa, nos acompanhou neste programa, convido para que continue na nossa programação e até o próximo, na próxima segunda-feira. Até mais!